Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo de número 5. Assim está escrito: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aqui nós encontramos quando o Senhor Deus deu a mensagem a Isaías para que ele transmitissem aos filhos de Israel, visto que eles estavam andando em desacordo com a vontade do Senhor, e isto aconteceu em várias circunstâncias na vida do povo de Israel, um povo escolhido, separado por Deus, contando com a presença de Deus, os milagres, as promessas, enfim, tudo o que Deus providenciou e preparou para, através deste povo, fazer-se conhecido diante deste mundo e que este povo fosse, aqui na terra, a expressão de Deus, o seu representante. E o Senhor Deus pediu a eles uma única coisa: obediência. Quando obedecer, todas as bênçãos chegarão, a presença do Senhor, o ouvido do Senhor, os milagres vão acontecer, os livramentos da parte de Deus. Enfim, seria, na verdade, um povo invencível, porque teria Deus trabalhando por eles e com eles. No entanto, o Senhor disse: se eles desobedecessem, eles seriam espalhados por todas as nações e as bênçãos seriam retidas. E nós observamos que, por várias situações, eles se esqueceram, se fizeram de surdos para a orientação que Deus lhes havia dado, exigindo deles a obediência. E eles entraram por caminhos que foram desagradáveis diante do Senhor. Isto já vem desde o começo, quando Deus criou céus e terra, criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, e dali a promessa de Deus de crescer, multiplicar e encher a terra estava na responsabilidade de Adão e Eva. No entanto, eles desobedeceram também uma orientação de Deus. Então nós encontramos este princípio de desobediência já lá desde o Éden. Porque Deus deu uma orientação e eles, induzidos, enganados pela serpente, Satanás, ousaram desobedecer a Deus, perderam a comunhão, perderam a inocência, perderam a santidade, perderam a proteção de Deus e tudo o que eles tinham livremente no jardim. Foram então lançados fora e dali então eles começaram a sua vida, a vida já no estado pecaminoso. E por ali as coisas começaram a acontecer, porque o pecado ele é prejudicial. Já houve o primeiro homicídio. Caim matou Abel. E esta situação, a família teve que conviver com isto, lamentavelmente. E daí as coisas foram acontecendo. Chegou o tempo, já na época de Noé, quando Deus chama a Noé e diz a ele que está decidido a exterminar com todo o povo que ele fez. Por quê? Nos diz lá, no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor Deus, quando chamou a Noé, Deus disse a ele o seguinte, aqui no capítulo 6, assim, ó. E viu o Senhor, e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E versículo 5.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o que fez? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja que a maldade dos homens chegou a tal ponto que Deus decidiu exterminá-los da face da terra. Isto por conta já daquele pecado que entronizou na raça humana, contaminou todas as áreas da vida humana, principalmente a personalidade, que é o pensamento, o sentimento e a vontade, e daí todas as ações e comportamentos, eles descendem da personalidade. Como ela foi corrompida e contaminada pelo pecado, tanto o pensamento, quanto o sentimento, quanto a vontade, eles são marcados pelo pecado, contaminados e corrompidos. E daí, então, a prática de vida, o comportamento, as ações, na maioria das vidas, ela se transforma naquilo que a pessoa, como servo e escravo do pecado, é obrigado a agir daquela maneira. Então, o pecado é um senhor cruel, escravizador, e ele deforma as pessoas e contamina todo o seu ser. Não há nada bom no ser humano, conforme o profeta Isaías deixou escrito no capítulo 1 do seu livro, e o versículo de número 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não exprimidas, nem ligadas com óleo, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranhos. Veja a consequência de uma vida em ruína diante do Senhor. Quando nós olhamos mais para frente, depois de Deus enviar o dilúvio e salvaguardar a família de Noé, Noé, sua esposa, seus filhos, suas 3 noras, dali então o Senhor deu um novo início à descendência humana, à propagação da espécie. Mas quando chega já lá, no capítulo 19, no tempo de Abraão, o Senhor Deus encontra em Abraão um homem fiel, submisso e obediente. E Deus vai a Abraão e diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. E por que é que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? Bem, aqui está escrito, no capítulo 18, o versículo 20 diz: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, o Senhor aqui disse que iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Por que isto? Por causa da contaminação por conta dos moradores que nela habitam. Quando chegamos aqui em Isaías, o versículo que li no capítulo 24 e o versículo 5 diz:
Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Deus criou uma terra pura. Deus criou uma terra boa. Porque diz a Bíblia, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Era bom. Então, por conta do pecado, até a terra recebeu as consequências. O pecado na vida humana atingiu a natureza. As aves, os animais, os répteis, a terra, a água, enfim, tudo aonde o ser humano está estabilizado foi contaminado por conta dos seus moradores, do ser humano. E aqui quando Isaías fala isto, trazendo uma palavra de Deus de juízo para o povo de Israel, ele diz o seguinte: por que a terra está contaminada por causa de seus moradores? O que foi que eles fizeram? Bem, eles fizeram aqui 3 coisas que não foram agradáveis diante do Senhor. E o que foi que fizeram? Então diz aqui: porquanto transgridem as leis, não obedecem às leis, mas transgridem, modificam, manipulam, corrompem. Segundo, mudam os estatutos. Então, deixa de ter o princípio, o fundamento, está sempre se mudando. E sempre muda-se para pior, nunca muda para melhor. E terceiro, e quebram a aliança eterna, uma aliança que Deus fez com promessa para aquele povo. Eles quebravam esta aliança em várias circunstâncias. E por conta disso, o Senhor disse que a maldição estava consumindo a terra. E ao consumir a terra, evidentemente, ela foi contaminada por causa dos seus moradores. Como consequência, eles também são consumidos pela terra. Então nós encontramos aqui uma advertência de Deus, um desagravo de Deus para com o povo que ele esperava que vivesse em temor e obediência diante da sua presença, mas que este povo só buscava a Deus quando em dificuldade, precisando de um livramento, precisando de um milagre. Quando isto passava, eles voltavam às suas práticas e como que davam as costas para Deus. Isto é próprio da natureza humana, porque ela está totalmente corrompida e contaminada pelo pecado. E por isso, estas situações, elas acontecem. Nós somos testemunhas nos nossos dias, como estão as coisas, como estão as leis sendo transgredidas, como estão os fundamentos, os estatutos estão sendo mudados. Uma hora é verdade, outra hora não é. Uma hora é certo, outra hora é errado. Isto é o quê? É o que nós sofremos nos nossos dias. É a inversão de valores. E, por outro lado, há aqueles que desprezam o propósito, a aliança, o plano de amor de Deus para libertar e salvar não somente ao povo que Deus escolheu, mas toda a humanidade. O desejo de Deus é este. Não é que o pecador venha a morrer no seu estado de pecado, mas que ele venha ao conhecimento da verdade e se arrependa, para que desfrutem da comunhão e paz com Deus e tenha a sua vida a salvo pelo poder de Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Nós observamos em todas as situações em que os homens colocam as mãos, eles contaminam, eles denigrem, eles transgridem, eles mudam, eles quebram, eles fazem tudo aquilo contrários ao propósito de Deus.
Não há o cuidado para com a terra, não há o cuidado para com as leis, não há o cuidado para com os estatutos e nem para com a aliança, as promessas de Deus, para mantê-los vivos. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu a nossa vida, preparou um lugar para a nossa existência aqui na terra e deu-nos a oportunidade para vivermos por um tempo. E muitas das vezes, pela maneira como vivemos, nós contribuímos para que esta terra se torne contaminada. Como é que nós contribuímos? Quando não atentamos para o que diz a palavra de Deus. Ora, se o que Deus disse para o povo de Israel serve para nós como povo dele atualmente. E nós precisamos atentar para as orientações de Deus, porque podemos cair no perigo de ignorar e achar que estas coisas, elas são exclusivamente, somente para o povo de Israel e que nós podemos viver a nossa vida à nossa maneira. E nos descuidamos e às vezes estamos contribuindo para esta contaminação na terra. Por isso a palavra de Deus exige e nos convoca aqueles que servem a Deus que tenham que servi-lo em fidelidade, em santidade, em temor, em obediência, em pureza. Isto nós só vamos encontrar a partir do momento que fomos atraídos por Jesus para a salvação e reconhecer o nosso estado pecaminoso, arrependermos dele e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai nos perdoar, ele vai tirar de nós a contaminação, a impureza, a maldade, a violência, a corrupção e a contaminação. Todas estas coisas com as quais nós estávamos contribuindo para a contaminação da terra através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e do nosso comportamento, as nossas atitudes e ações. Uma vez que chegamos a Cristo, ele nos liberta, nos transforma, nos abençoa e nos redime. Então, a partir daí, nós não mais viveremos naquele estado de praticar a maldade e a contaminação perante a terra. Porque o pecado é do homem, mas ele vive na terra, ele desfruta da terra. Então, tudo que há na terra que tem a marca da mão humana está contaminado. Olha os dias em que nós estamos atravessando, quando as árvores, os frutos, já não têm mais aquele sabor original que tinham. Você pega um fruto, uma coisa ou outra, um legume, seja o que for, para o seu alimento, você nota que o gosto já está totalmente diferente. Não tem nada com aquilo que era. O que é isso? É o estágio de contaminação que está dominando a terra e atinge todas as áreas. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, lá no capítulo 8, tem um texto lá que diz sobre a natureza, dizendo-nos assim, olha, porque, capítulo 8, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, o que é isto? São os efeitos da corrupção, da contaminação que tem atingido a terra, o nosso ambiente para vivermos e nos realizarmos aqui, mas estamos diante de uma terra contaminada e não é por outra coisa, é
por causa dos seus moradores. São os moradores que contaminam e que corrompem a terra. E o que nós observamos aqui é Deus chamando a atenção do povo de Israel. Eu disse, os nossos dias são marcados por isso. As leis são feitas para o bem do povo, para o bem da nação. Mas muitas das vezes essas leis são transgredidas, são manipuladas, são mudadas e elas se tornam contra aqueles que deveriam ser beneficiados por elas. Isto, quem faz isso? Quem transgride as leis? Os moradores, aqueles que têm o encargo, que têm a responsabilidade, que estão na representação do povo para fazer as leis e elaborar leis justas e não injustas. Mas o que eles fazem? Eles transgridem as leis. E se encontram uma lei que é boa, vem no sentido de ajudar, de manter, de preservar, eles já logo colocam aquela lei sob júdice e criam uma outra, invalidando aquela, tirando os proveitos, os benefícios para a terra e para as pessoas. E os estatutos, os fundamentos, eles mudam como se trocam de roupa diariamente. Os estatutos, eles são colocados para serem fundamentados como firmes, aonde podemos estar assegurados. O próprio Deus, através de Salomão, deixou gravado: não mude os marcos antigos. O que são os marcos? São os estatutos. Quais são os estatutos para nós? É a palavra de Deus. Nela contém os estatutos de Deus para a nossa vida. Mas os homens o que fazem? Mudam os estatutos. E por fim, eles quebram a aliança eterna. Eles rebelam-se contra Deus. Eles entram pelo caminho da rebelião, da desobediência, da insatisfação e da ingratidão. E por isso, nós vemos violências, maldades terríveis que acontecem neste mundo, entre famílias, entre amigos e, enfim, não há mais consideração nenhuma pela vida humana. Por quê? Isto é a consequência do estado em que as pessoas vivem e pela sua corrupção, contaminação e maldade, eles então contaminam a terra. O lugar por onde andamos já não tem mais a pureza. Já é um lugar contaminado, é um lugar corrompido, é um lugar que já se nega a dar o fruto que tanto precisamos, o alimento. Ele já não vem como vinha no princípio. E por que isto? Porque a terra está contaminada. O que fazer numa situação como esta? O que Deus esperava de Israel e espera de cada um de nós? Que nós atentemos para esta queixa do Senhor e que procuremos obedecer às leis, manter os estatutos e renovar a aliança que Deus fez conosco, debaixo de promessas, e prometer a Ele lealdade, fidelidade, temor e sinceridade. Quando nós agirmos desta forma, Deus fará com que a bênção dele sobre a nossa vida, ela também alcance a terra e a terra possa também ser purificada. Mas o que encontramos na Bíblia é que os céus e a terra que agora existem, eles perderam a oportunidade de serem eternos por causa da corrupção e da contaminação. E o Senhor diz, através do apóstolo Pedro, os céus e a terra que agora existem se reservam para o dia do juízo. E eles se enrolarão como um livro, e eles serão destruídos pelo fogo. E a promessa de Deus é que quando isto acontecer, ele criará
um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Porque na terra em que vivemos atualmente, não habita a justiça. O que habita, na maioria, é a injustiça. E todos os seus apetrechos que lhe acompanham. Por isso, o gemido, o sofrimento, o desprezo, o desamparo, a insensibilidade para com a vida humana, a falta de amor entre as pessoas. Isto é próprio de um mundo em que o morador está corrompido e contaminado, e ele transfere isto para a terra e para todos os que estão à sua volta. Mas em tempo ainda, podemos despertar-nos e podemos, a cada um de nós, olharmos para a palavra de Deus e saber que nela temos a promessa do Senhor. Mas é preciso uma decisão. Obedecer às leis, manter os estatutos e renovar a aliança com Deus. É isto que Deus espera de nós. No dia que fizermos isto, as coisas vão mudar para nós, para os que estão à nossa volta e também para a terra. Querendo Deus, amanhã retornaremos.